Olá, que a paz de Cristo seja com você que agora nos assiste. O tema de hoje é: Nós cremos na conversão. Nas palavras de Jesus transcritas no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, ninguém pode entrar no reino dos céus sem se converter. E nós cremos nisso. Mas por que a conversão é tão necessária? Porque diz a Bíblia: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. O coração humano foi corrompido pelo pecado e todos nós carregamos em nossa alma uma doença. Sabe que doença é essa? É a natureza pecaminosa, ou seja, uma inclinação natural para o pecado, um desejo incontrolável pelo lixo deste mundo e um maléfico prazer em fazer o que é errado. Desde a queda, lá no Éden, todos, homens e mulheres, já nascem com essa terrível natureza. Com ela, é impossível ao ser humano gostar de coisas espirituais, tais como ler e meditar na palavra de Deus, orar, obedecer e servir a Jesus. É isto mesmo, impossível. Olhe o que a Bíblia diz. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês, que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Essa é a condição de todas as pessoas do mundo. Por isso precisamos de uma conversão de natureza e de caminho. A palavra conversão é a tradução do termo grego epístrofe, que significa mudança, retorno ou volta. Essa palavra representa a atitude do pecador de render-se à proposta de Cristo. E ela está estritamente ligada a dois elementos fundamentais: arrependimento e fé. Conversão é a ação de abandonar o pecado em arrependimento e voltar-se a Cristo em fé. Evidentemente, sem se arrepender e sem crer no Evangelho, o pecador não tem como voltar-se para Deus. Isso concorda com as palavras do Mestre mencionadas no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A palavra arrependimento é uma tradução do termo grego metanoia, que significa literalmente transformação de mente ou mudança de opinião. Este era um termo militar usado nas marchas. Quando um comandante queria que os seus soldados mudassem de direção, gritava metanoia. Na vida cristã, acontece quando o pecador, convencido pelo Espírito Santo, percebe que está no caminho errado. Contudo, é bom que se diga que essa palavra no original, além de sugerir mudança de direção, também era uma convocação para andar em outra direção. Metanoia significa mudar de direção tanto para trás quanto para frente. Essa palavra implica uma transformação radical de coração e vida, uma verdadeira reviravolta. Segundo a Bíblia, esse tipo de arrependimento não é igual ao remorso, mas é a verdadeira e profunda tristeza pelo pecado, que é seguida pelo desejo e empenho por mudanças. Assim, arrepender-se é o mesmo que virar as costas para o pecado. Esse é um passo importante para a salvação. Contudo, ele só terá resultados efetivos se for acompanhado de fé em Jesus como Salvador. Se pelo arrependimento viramos as costas para o pecado, pela fé confiamos que Cristo é capaz de nos perdoar. E assim, passamos a caminhar em outra direção. Mas como a fé nasce em nós? Paulo é explícito quando diz: a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ela nasce através da pregação do Evangelho. Deste modo, conversão é o fruto da junção entre arrependimento e fé. É a resposta positiva à mensagem do Evangelho. Sobre isso, Paulo ponderou em Romanos capítulo 10, versículo 14. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A conclusão é óbvia. Sem pregação não há conversão. Muitas pessoas estão a caminho do abismo e Deus deseja salvá-las.
Para isso, ele conta conosco e propõe uma parceria nessa obra. Nós pregamos e ele convence o pecador. Logo, não podemos nos calar, pois muitas pessoas podem ser convertidas através da pregação do Evangelho. Deus o abençoe. Amém.